Beleza, pessoal? Tudo jóia? Tudo bem? Vamos gravar para vocês hoje aqui um vídeo, né? Alguns detalhes sobre esse Passat Pointer vermelho Tornado 1988. Um carro que acabou de sair, tá prontinho, ficou tudo ok essa semana e nós vamos apresentar ele para vocês, mostrar os detalhes de como ficou esse carro. O Passat, ele é um querido, né? Tenho certeza que ele é o queridão de muitos brasileiros aí. Inclusive, é um carro que eu gosto muito também. Foi um carro que marcou muito a minha história de menino, de jovem, né? Eu tive o Passat Pointer. Foi meu primeiro carro. Meu pai tinha um. A gente limpava os carros ali no final de semana na frente de casa. Ele, o dele, 83, e eu, o meu, né? Que era um Pointer também. E esse carro, ele é um carro, falando um pouco do Passat, ele é um carro que tenho certeza que na época foi um carro bastante inovador. Ele surgiu nos anos 70, né? No começo dos anos 70, em 74, né? O primeiro Passat. E esse carro, ele é um carro que ele era muito elogiado por questões de estabilidade, dirigibilidade. Ele tem um porta-mala bastante generoso, né? O carro, pelo ano dele. Naquela época nós tínhamos a linha Volkswagen Aar, que era um conceito totalmente diferente. Então, o Passat, com certeza, ele é o querido, que nem eu falei, dos entusiastas, e naquela época eu tenho certeza que ele foi um dos grandes carros da família brasileira. Então você poderia comportar 4 passageiros, levar um porta-malas, né, com bagagem, uma possível viagem, no uso dia a dia, um carro bem gostoso, dinâmico de dirigir, rápido. E então ele é um carro que tenho certeza que ele marcou a vida de muita gente. Ele tem uma carroceria, uma espécie de um coupé, 2 portas, né? Ele não é um sedã, ele não é um hatch, ele é uma mistura de um hatch com um coupé. Então é um design assim que também chama muita atenção e chamou muita atenção quando ele foi lançado. Ele tem uma evolução que vai de 74 até 1989, existem alguns Pointers 89, onde ele deixou de ser produzido. Ele foi subindo de versões, né? Lá no começo ele tinha um motor 1.5, câmbio de 4 marchas, depois ele foi evoluindo, passou por 1.6, depois no início dos anos 80 ele teve um GTS 1.8 e em 85 ele ganhou os para-choques envolventes, e aí você tinha a versão LS, a versão S, a versão especial, taxista usou muito Passat, né? Dessa versão especial. E aí ele chegou no topo da cadeia, que é o Pointer, né? O Passat GTS Pointer, com motor 1.8, câmbio 5 marchas, uma mecânica igualzinha do Gol GTS. A interna do carro também passou a ter os bancos Recaro, os 4 encostos de cabeça, que é uma coisa muito charmosa, né? Tinha pessoas que lá nos anos 80 colocavam encosto de cabeça atrás dos carros para seguir uma linha de raciocínio que alguns carros apresentaram, e o Passat Pointer foi uma delas. O painel com conta-giros, o volante de 4 bolas, ou o volante com a buzina interística igual do Santana, uma manopla de câmbio ali com uma pegada um pouco mais legal. No meio ali tem uns reloginhos 2 reloginhos, que a temperatura de óleo, voltímetro. Por fora, as faixas, né, foram colocadas umas faixas na parte inferior do carro, as rodas Snowflake, que também montava no Gol GT. Do certo ano para frente ele tem um frisinho no para-choque, ou seja, fizeram um Passat mais esportivo. Primeiro tivemos o TS, que não contemplava tantos detalhezinhos, e mais à frente com a evolução, o GTS Pointer, que a gente vai mostrar para vocês um pouco hoje. Vamos dar uma olhada nesse carro então, pessoal? Inclusive o Passat, ele é um carro que ele foi muito representativo nos campeonatos de marcas e pilotos, que a gente assistia muito em Interlagos. Você via lá no grid de largada, lá, acho que talvez mais da metade dos carros que largavam no grid eram Passats, né? Ele é um carro que é muito bom de estabilidade, pela distribuição de peso, a traseira dele, né, distribui um pouco de peso para lá, mecânica na frente para cá. É um carro que contemplava uma barra estabilizadora traseira, uma barra colocada até num angular. Isso daí auxilia ao carro ter mais estabilidades em curva. Então ele é um carro que ele tem uma pegada que, para vocês terem ideia, a dirigibilidade dele é tão agradável que ele foi, né,
foi um representante em pistas, né, dos anos 80, que nem eu falei. E então ele tem toda essa pegada, né? O Passat ele tem essa participação, seja na rua, seja nas pistas, seja na família. A trajetória de produção dele foi bem longa, né? Para mim, ele foi uma trajetória bastante tempo, né? Que ele passou na produção. Então, um carro especial, com certeza, um carro bastante especial é a linha Passat que nós tivemos aí no Brasil, representando nossos automóveis com muita categoria por muito tempo. Bom, pessoal, falamos um pouco sobre a história do Passat, agora vamos falar desse Passat, desse carro. Ele chegou aqui num nível bom, não tinha batidos, não era um carro judiado, tinha alguns podres, alguns detalhezinhos que eu considero leve de carroceria. Tinha retoques, tinha pintura esvelada, mas ele tinha um grau de conservação alto sim. E o dono falou, vamos deixar a máquina zero, conforme o padrão que a gente sempre executa por aqui. Já é uma pessoa que frequenta a oficina já há muitos anos. Esse carro é de Foz do Iguaçu, vai partir para lá, agora depois de pronto para a garagem. E nós executamos o trabalho completo, carroceria, pintura, cofre, elétrica, e vamos mostrar para vocês detalhes por detalhes. Por fora, tá aí o carro, né, todo restaurado, a cor vermelho tornado, dá para ver ali o casquinho de laranja bem legal, representando aí essa característica que eu sempre falo dos carros dos anos 80. Ele foi feito num padrão totalmente original, inclusive os pneus são os Firehawk 660. O dono nos mandou esses pneus, isso aqui é um item que vale a pena falar um pouquinho dele. Os donos nos traz quando é para colocar esse tipo de pneu no carro, nós não temos. Tem pessoas aqui que garimpam os pneus hoje em dia e vendem, né? E colecionadores ou entusiastas compram e nos mandam, falam, Daniel, eu quero esse pneu. É um pneu que a gente monta no carro na hora de ir embora. Quando ele está lá no box fazendo toda a finalização, a gente monta ele. Porque não dá para rodar, não dá para colocar um pneu desse aí numa condição de estrada, calor, ele pode explodir. Então, para um carro que vai rodar bem pouquinho, um item de coleção, muito legal, muito bacana. E nesse caso o dono mandou, e ele ficou tão fiel que até os pneus Firehawk 660 foi montado no carro. Do resto, como eu disse, todo padrão placa preta, que nem eu costumo falar. Né? O emblema 1.8, as metalizações das peças, emblema da grade, emblema da traseira, que eu vou mostrar para vocês mais na sequência. Um carro que foi feito as faixas embaixo, né, na cor que contrasta com o vermelho, que é o preto. Tem Pointer que tem a faixa prata, esse é o preto. Os vidros, né, verde, aí nós conseguimos até fazer um trabalho de polimento em alguns vidros que ele tinha muito pouquinho risco. Trocamos uma peça ou outra. Todo esse kit frisado que ele tem, que fala, né, dos anos 80 lá, que eram os frisos pintados em preto fosco. Tinha carro que tinha o friso cromadinho. Então isso era uma coisa que dava esportividade, pintar os frisos de preto fosco. Então os frisinhos todos recuperados, pintados no padrão original, essa faixa preta que tem aqui em cima. Então esse foi o trabalho de carroceria externo, fora a funilaria e tudo mais que a gente fez nesse Passat. O que é que caracteriza um Pointer das outras versões? Na frente do carro, nós temos o emblema 1.8 da grade, nós temos o frisinho de para-choque vermelho que dá a volta no carro inteiro, na verdade. Essa parte do farol é cromada, então ele fica igual aos outros carros. O farol do 88, ele tem um bojo saltado para fora. Tem faróis que é mais flat ao fundo da máscara. Esse, ele é pouco saltado para fora. Isso tem nos 88. Esses frisos superiores da grade, tem versão do Pointer que é prata, até 85, 87, alguma coisa assim, e o 88, 89 é preto, passando pela lateral do carro. Nós temos as faixas colocadas abaixo do friso, as rodas Snowflake aro 14, a faixa preta abaixo da cintura dos vidros. Na traseira nós temos o emblema, lado direito, Passat 1.8 Pointer. Uma observação, na lateral temos também o escrito GTS Pointer no friso traseiro.
recapitulando a lateral. As lanternas frisadinhas, todas as versões de 85 para frente tem, não era exclusiva do Pointer. Esse friso, né, que contempla aí a parte da tampa traseira. Então, por fora, ele não é tão, né, diferente de um Passat das versões mais básicas. Mas tem aí, lógico, as suas particularidades. Outra coisa são as cores. Tem cores que não tem num Passat Village, né, nas versões mais simples. Então algumas cores foram destinadas para o Pointer, para deixar o carro, acho que, com uma certa exclusividade, imagino eu. Uma curiosidade que esse carro tem de legal, ou tinha, na época utilizava-se um tratamento que era vendido na concessionária anticorrosão. E o que eles faziam nos carros? Tem até uns adesivos no vidro bem envelhecido que são dele, de quando ele foi fabricado, tenho certeza disso, e que eu mantive. Esse carro tinha aquele tratamento com o Zibert, né, que o pessoal vai lembrar disso daí, que era uma espécie de um produto que aplicava em porta-mala, aplicava no cofre, aplicava nas caixas de ar. Esse carro tinha uns furos na entrada de porta, com um tampãozinho de plástico escrito Zibert. Então, olha só o que eles faziam. Eles furavam alguns pontos, na entrada de porta, ali perto do pino, do batente, tinha uns 4 furos, entre outros lugares do carro, para que eles pudessem ter acesso e aplicar esse produto anticorrosivo que eles vendiam. E a gente tampou os furos, removemos os tampãozinhos, estava escrito Zibert no tampãozinho e tudo. E a gente acabou percebendo que realmente o carro estava bem protegido, sim. Ele tinha alguns pontos de corrosão ainda, claro. Não vendia um milagre, né? Vendia algo que pudesse proteger mais o carro. E tinha pessoas que, ao comprar o carro, era oferecido isso, ele optava por fazer, com um ponto de vista de conservação, longevidade dessa carroceria. Então isso aqui é uma coisa que é legal de mostrar, né? Porque tá aqui os selos, né, de proteção, anti-ferrugem, Zibert proteção de pintura, enfim. É uma coisa que existia muito na época, hoje não tem mais, né? Os carros têm outros tratamentos, outras tecnologias, acho que até dispensa isso. Mas era algo legal. E aqui na Albaidine a gente já pegou uns 3 ou 4 carros com esse tipo de tratamento. E você vê, né, ao longo dos anos, né, tantos anos depois, a gente percebeu que vendia algo que funcionava assim. O nível de corrosão dos carros que vieram com o Zibert, poucos que vieram, realmente tinha as partes internas do carro bem legal, com pouca corrosão, bem protegida de fato. Uma coisa bem legal que existiu nos anos 80, anos 70, enfim. Olha só algumas tampinhas do Zibert que eu falei. Eu guardei nesse saquinho pro dono guardar lá com ele, que tudo isso é história. Então aqui a gente vê, né, de pertinho a fábrica, era todo feito um timbrezinho na tampinha. E pra você ter ideia, esse carro aqui, ele tinha uns furos, acho que mais ou menos 4 furos, que era aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui embaixo, né? Então as tampinhas, elas eram colocadas assim nesse ponto aqui mais ou menos, para apenas dar acabamento no furo feito. Se abrir a porta do carro, você toma um susto, fala, nossa, o que é isso, né? Aí quando foi tirar, furos na carroceria. Então era algo que hoje a gente, como nós temos mais recursos, a gente já não permite algumas coisas. Mas na época é o que tinha, e tinha uma troca do tipo, vou furar. Para quem era mais criterioso talvez, né? Mas eu vou proteger. Então, esses são os pequenos tampão que tem, que eu acabei deixando para o dono dar colocar lá no histórico do carro lá dele lá. Pintura. Temos aqui um carro na cor vermelho Tornado. Foi feito todo o processo de preparação da carroceria 360 graus, embaixo, cofre, a parte interna, porta-malas e a carroceria toda. Foi feito os detalhes na cor preto fosco, que é a original do carro, caixa de ar lá embaixo, a parte dianteira atrás da grade. Tem alguns detalhes do carro que são preto fosco que às vezes não aparecem. Foi tudo feito bonitinho. A pintura, o processo nosso feito em base poliéster, 3 demão de verniz, efeito casquinha de laranja. Uma coisa legal, Passat tem um vinco muito emblemático, né? Ele tem um vinco que ele tem um desenho, né? O vinco ele parte numa linha, ele tem um pequeno dentinho e desce. Então o Passat é um carro que tem técnicas, ele é muito melindroso para você
deixar esse vinco num padrão original. Existe uma forma de fazer o taqueamento. Muitas vezes a gente faz até o carro, ao remover, o carro chega com o vinco meio arredondado. Já teve repinturas, teve primer. A gente remove e o vinco está lá embaixo. Ou seja, na hora de fazer a preparação, acaba matando o vinco do carro. E o Passat é assim, né? Quando você passar a mão no Passat, ele tem que dar uma enroscadinha na unha aqui embaixo. Senão, ele perdeu o ponto clássico dele, que é o tal do vinco. Todo mundo fala, poxa, o vinco do Passat é danado, né? Exatamente, é mesmo. Mas ele é a assinatura do Passat, todos os Passats, né? Ao final do processo de restauração, montagem, testes, que eu mesmo faço nos carros, ele vai fazer um trabalho de acabamento final de carroceria, onde é feito um primoroso polimento e finalizado com um vitrificador de pintura, um metal coat, né, que vai dar brilho, muito brilho, vai dar um toque muito agradável no carro, repelência, sujeira, né, acaba que não incrustando no carro, engrudando no carro, né? Bateu uma VAP, bateu um ar, o carro está limpo de novo. É impressionante. Então, processo de pintura desde o começo até o final, é isso que a gente tem para esse e para todos os carros que a gente faz. As famosas rodas Snowflake, originárias do Golf, que montam alguns carros da linha Volks dessa geração. As rodas a gente faz um processo em que nós cuidamos das rodas, acho que 80% do circuito dela. A pessoa que restaura a roda muitas pessoas fazem um trabalho muito bonito, muito legal, mas a gente queria fazer alguma coisa a mais e nós cuidamos das rodas para que fique essa pérola aí. Então, primeiro, jateia, leva para uma pessoa que é um grande amigo meu aqui em Indaiatuba, que faz um trabalho a ver se ela não está torta, deformada, alguma coisa do tipo. Depois disso, pintura eletrostática, que aí a parte de dentro é preta, no caso dessa roda. Depois disso, a gente vai fazer um trabalho de aplicar, no caso aqui do Pointer, um grafite metálico nas entranhas das rodas. Ela segue para esse amigo fazer a diamantação, que ele faz um diamante muito perfeito, muito legal. E por fim elas retornam para nós aplicar um verniz D800, que é o mesmo verniz que usa na carroceria do carro. Então você tem um brilho, você tem o diamante feito bem fininho, não detona as medidas das rodas, respeita por ser feito por um profissional que tem muito critério para trabalhar. Depois tem as calotinhas aí no padrão original, para brilhantar mais ainda esse jogo de pneu, e aí a gente tem as rodas nesse padrão. Passat leva até a 5ª roda de liga leve. Então uma coisa que ainda tinha nessa época dos carros aí, a 5ª roda de liga leve. Então essas são as rodas, feito nesse formato que eu expliquei para vocês. Esse carro tem um grau de conservação interno bastante alto. Um carro que ele tem os tecidos de banco original ainda. Nós desmontamos as capas, junto com a Bravo Tapeçaria, lógico, e pintou as estruturas do banco, lavou com bastante critério as capas, com muito cuidado, revisou as costuras dos bancos. Quando um carro tem tapeçaria original de fábrica e muito bonita, que é o caso desse carro, e é raro hoje em dia na verdade, faz esse processo, desmonta tudo, verifica tudo, checa as costuras, lava as capas que o banco recara, desmonta, eles são módulos, né? E aí você consegue ter uma tapeçaria de muito, muito nível, e que é um preciosismo para um carro de coleção, um carro de curtição, enfim, todo mundo gosta muito. O forro de porta não foi feito nada, foi feito só uma limpeza bem detalhada, as peças e montado outra vez. Então banco dianteiro, banco traseiro, forro de porta, tudo original. Forro de teto foi substituído, foi colocado um forro de teto, existe uma fabricação hoje de um forro exatamente igual ao original, com costura eletrônica, coloração, tudo. Substituir o forro então. Carpete foi lavado, tá bem peludo, bem bonito, então foi só lavado, montado mesmo. Volante ainda mantém uma textura bem agradável, bem bacana. E aí no mais tem uma parte do processo da restauração que assim, o que é bom e está perfeito, dá para revitalizar, limpar, cuidar, preservando a originalidade, a gente vai fazer. Não vamos sair desmontando o carro e metendo pau em tudo, jogando as coisas fora, não. Tem critério, ó, isso não dá, não vai responder como um carro novo, isso dá, vai limpar, vai restaurar, vai fazer o que for necessário e vai ficar muito bonito e vai responder como um carro novo. Então esse carro é típica situação que bastante componente dele pode ser aproveitado. O rádio, né, o
o rádio Los Angeles, que contemplava o pointer, antena elétrica no paralama, os reloginhos que eu falei, que é um voltímetro e um medidor de temperatura de óleo, né? Hoje em dia, quando você vê temperatura de óleo nos carros, talvez uns esportivos importadão aí, esse carro tem ar-condicionado, painelzinho de controle, qual você controla o ventilador e o quanto você quer que gela. O Passat ele tem um ar-condicionado que foi feito uma espécie de uma sobrecaixa ou um enxerto. Então ele tem ventilador e depois desenvolver um ar para o carro. Inclusive fica aqui embaixo, aqui, essa parte da caixa evaporadora que eu particularmente acho muito feia. Ela fica aparecendo aí, não é nada agradável. Mas tem uma performance boa o ar do Passat. Então eles fizeram um plus depois de um tempo, montaram um ar no carro e mantiveram a parte de ventilação. Não é igual o Gol, em que sumiu o ventilador, entrou o ar e juntou tudo. Então fizeram um módulo para o carro, igual o carro mais moderno. Mas enfim, funciona bem, é agradável, é muito legal. Acho que essa é a parte interna do Passat. Falando um pouco também sobre as diferenças do Pointer. A gente falou fora, vamos falar dentro agora, né? Então o Pointer, ele leva o contagiros, né? Ele leva esse console específico com medidores, esses dois relógios, uma gavetinha para colocar as fitas. Aqui é um regulador do dimmer dos relógios separado do painel. O volante, que era o 4 bolas, e depois veio esse volante que é comunizado com o Santana. Os forros de porta dele levam esse tecido arpoador, as telas de alto-falante quadradas. Uma coisa que é muito legal, que eu acho, é assim, já que é para ter alto-falante, que hoje é uma coisa meio recriminada, colocaram uma tela legal, bastante condizente com os anos 80, o friso da porta vai e termina um pouco antes, depois ele estende na frente, muito bacana, muito legal. Os bancos recaram com tecido arpoador na cor vermelho, né, o vivo da lateral. No banco traseiro ele tem os encostos de cabeça, que formam uma harmonia frente e traseira, e tem o apoio de braço no meio do banco traseiro, que era uma versão de carros GLS da vida, os carros mais luxuosos, o que fica muito legal quando você deixa ali você tinha aquele apoio de braço ali, vocês vão dar uma olhada aí no vídeo aí. Então, uma coisa bem legal. Ele não tinha vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos. O Passat Pointer só tinha ar-condicionado e nem direção hidráulica. Isso original de fábrica. Então, tem pessoas que colocaram kits desses na época, né? Uma coisa até um pouco assim, poxa, um carro já que dividia com GTS ali, com uma era de vidros, travas, espelhos, era uma coisa mais consolidada. E no fim eles colocaram o ar, que nem todo carro também tinha ar, e ficou somente esse um opcional mais de luxo, digamos assim, para o carro. Então essa é a interna do Pointer, a diferença dele, os bancos é caro, como sempre, né, uma paixão nacional nesses carros aqui. Tabelier dos carros, né, sempre um dilema, né, tem carro que trinca o tabelier, tem carro que dura mais. No caso do Passat a gente teve duas versões de tabelier. A versão mais antiga, ele contempla um alto-falante nessa região, ele nem tem esse design, é totalmente diferente o design do painel. E ele tem uns furos aqui no meio, onde era montado um alto-falante. E aí o pessoal sempre falava, poxa, uma das perguntas clássicas do Passat, tá trincadinho aquele alto-falante do painel? Eu acho que aí mais à frente, até por uma questão de modernidade, fizeram um painel mais moderno, eles já fizeram um conceito em que eliminou esse problema. Então você tem um design totalmente diferente. O Passat, essa versão do Passat, ele tem um painel que não dá problema. O problema dessa versão do Pointer, essa moldura aqui, geralmente, ela é bem frágil, ela acaba trincando os cantinhos, ou alguma coisa do tipo ressecamento, ou o suporte que tem lá dentro, e eventualmente alguns deles apresentam uma trinquinha aqui atrás da capela. Mas ele não é um painel problemático, igual temos em algumas versões de vários carros de várias marcas. Foram felizes no modelo, para a versão 85 em diante, e acho que também cercando algum possível problema de trinca e coisa do gênero aí, o que deixa o carro um pouco degradado. Dando continuidade ao trabalho de restauração, apresentação para vocês, temos o cofre do motor do Passat. Bom, o Passat Pointer, falando das diferenças dele, ele era montado com motor AP 1.8, um câmbio de 5 marchas, uma mecânica igual à mecânica do Gol GTS. Então, ele desempenha
uma potência bem agradável, que faz união com tudo aquilo que eu expliquei para vocês, uma interface muito boa entre estabilidade, dirigibilidade. Para isso tem que ter um motor agradável. E o Pointer contemplava aí o nosso AP 1.8 a álcool com carburador 2Z. Um carro bem agradável de andar, de você curtir, acelerar e tudo mais. Ele tem uma semelhança nessa parte aqui, nesse berço, digamos assim, até com o Gol. Mas essa parte, ou melhor, o cofre inteiro é mais longo. O cofre do carro é maior. Essa parte aqui, né, atrás do cofre, entre o peito do limpador e o cofre, dá para perceber muito bem o quanto ela é maior. E aqui a gente contempla ali uma captação da ventilação. Nós temos o reservatório de expansão do radiador, item diferente do Gol. O Gol leva um radiador selado com reservatório remoto e o Passat já usa a expansão ligada no radiador e essa tampa. Inclusive uma curiosidade, já pintou Passats para nós aqui, o qual colocava, a pessoa soldava um reservatório de expansão do Gol aqui, que tinha um conceito um pouco mais funcional talvez, diziam que, eu não sei bem sobre isso daí, mas diziam que numa serra, numa situação de temperatura mais alta ele fervia. E aí mudava-se o conceito de radiador, tirava a expansão de lá, colocava um de Gol aqui, fazia uma mecânica igual do Gol e funcionava. Já chegou alguns carros para nós que nós fizemos assim e a gente reverteu tudo. Porque hoje vai passear, vai andar, curtir, não vai pegar mais uma serra com 4 pessoas, calor, coisas que possam gerar o suposto aquecimento que falaram do passado. E no mais, né, ele tem ali o reservatório de partida frio, o limpador de para-brisa, que é exatamente igualzinho do Gol. O sistema de cilindro-mestre é diferente, ele tem a divisão de saídas diferente do Gol, para frente e para trás. Né? Tem aqui um suporte de buzina aqui no paralama, que dá um toque diferente, uma buzina lá, uma buzina embaixo. Posicionamento da bateria, parecida com o Gol também. A suspensão dele tem, o Gol não tem essas travas aqui, né, que vem do suporte da torre e acaba parafusando na carroceria. Ou seja, detalhes da engenharia que na época alguma diferença deveria se fazer, né? Algum conceito, montagem, até mesmo estabilidade. O conjunto, né, de torre da suspensão do Passat é diferente do Gol. Então, alguma coisa que a engenharia determinou faz sentido e está por ali. Mas assim, basicamente a mecânica do Passat Pointer e do Gol GTS ela é muito parecida, é a mesma, praticamente. E temos aí essa diferença do cofre, né? É legal comparar o Gol, que é o nosso carro que mais se faz aqui dentro, mas então a gente mostra aí as diferenças entre um carro e outro. E esse aqui é o cofre do nosso carro, todo restaurado, pinturas eletrostáticas, encagens, detalhe por detalhe feito, né, naquele padrão que a gente se propõe a fazer, com muito gosto, com muito carinho. O cofre do Passat Pointer é esse daqui. Vamos olhar o porta-malas. O porta-mala, como eu falei, ele é bem legal, ele é bem grande, né, pessoal? Apesar de ele ter uma boca, né, uma entrada dele um pouco, é bem reduzida na verdade, mas o espaço interno do porta-malas do Passat é algo muito legal. E para resolver esse negócio aqui, para resolver não, no começo do Passat existia o 3 portas, em que você abria a tampa traseira inteira, com vidro, com tudo, similar ao Gol. E aí você tinha um porta-malas gigantesco, mas aquilo era mal visto por barulho. Fazia barulho, o pessoal reclamava. Mais à frente um pouco, a Volkswagen consolidou esse tipo de porta-malas, esse tipo de tampa e só. Ficou nesse conceito aqui. E o porta-malas dele, luxo dos anos 80, né? O carpete é totalmente peludo, luz do porta-malas. Aqui do lado você tem uma bolsinha, isso aqui é original, tá? Uma bolsinha para você colocar as ferramentas ali dentro. Você tem um velcro, colocou aqui, fechou, um revestimento em corvim. Acabamento em cima do parafuso de fixação, né? Os primores que existiam naquela época, muito legal, muito bacana, as caixas de roda revestida, lá no fundo era daquele jeito mesmo. Aqui você tem um lance, aqui a gente tinha um grampo, tá vendo? Ó? Como se fosse um botão, na verdade, em que você tinha ele colocado aqui no assoalho do carro, para que o carpete não corra para lá e para cá, fique bonitinho, bem instalado. A roda de liga leve, a gente tem uma cinta para prender o pneu, né, para não ficar pulando.
Aí, pessoal, ó, tampãozinho do Zibert aqui, ó, olha lá, tá vendo? Eu mantive, porque aqui eu quis manter porque tá num lugar escondidinho dentro do porta-malas e, né, você tem aí um lance aí para ainda não deixar para trás essa essência aí do carro ter passado por um Zibert na vida um dia. O fundo aqui, ó, do painel traseiro é de Corvin também. Então esse é o porta-malas do Passat, mostrando pro pessoal um pouco do tamanho dele, o quanto ele é bacana, o quanto ele é grande. E o acabamento também que eles faziam no porta-mala do carro, né? Um lugar que, é só para levar bagagem. Não, tinha seus cuidados, né, da fábrica, da montadora em deixar o carro nesse padrão aí. Bom, pessoal, é isso. Esse é a apresentação do nosso carro de hoje, o Passat Pointer 1988 vermelho. A gente mostrou para vocês aí coisas sobre a restauração, sobre a história do Passat. Então esse foi o nosso vídeo para que vocês possam curtir e acompanhar os nossos trabalhos de perto através das redes sociais. Muito obrigado, até a próxima. Love Miami.